Olá pessoal, eu sou o professor André, professor de forragicultura da UTFPR de Pato Branco, e hoje nós temos o prazer de estar com a doutora Cacilda Borges do Vale, que é uma pesquisadora de melhoramento de plantas forrageiras da Embrapa de Campo Grande, e estamos hoje tratando com ela assim que ela nos conte, professora Cacilda, das principais demandas que têm chegado para o melhoramento de forrageiras, né? Que hoje nós temos demanda vindo do produtor rural, que quer uma forrageira mais resistente à cigarrinha, mais resistente à seca, mais produtiva, de melhor valor nutritivo. E tem as demandas que vêm da sociedade, como das questões ambientais, né? De forrageiras e o seu manejo, que contribuam para a melhoria do meio ambiente, que sequestrem carbono, que protejam o solo, né? Então, como que o melhoramento está lidando com essas diversas demandas que chegam para o grupo, né? E já agradeço de antemão a sua presença, professora Cacilda. O prazer é sempre meu, professor André. Eu conheci Pato Branco há 2 anos atrás e participei aqui de atividades também de divulgação e de trabalhos com braquiária que estão sendo feitos aqui na região, e foi sempre muito interessante descobrir que existem possibilidades de utilização de plantas que, na verdade, a gente considera até como plantas daninhas, como é o caso do capim-papuã, e que, no fim, podem se tornar realmente um diferencial na produção de carne e leite para essa região. Então, você me perguntava das demandas dos programas de melhoramento. O que a gente tem que ter em mente é que programas de melhoramento são programas, em geral, de longo prazo. Sim. Né? Desde o momento em que a gente faz cruzamentos, sempre tratando de selecionar genitores bons, para a gente cruzar o bom, com isso tentando sempre obter híbridos melhores e, ao mesmo tempo, tentando atender demandas que cada vez são mais prementes. Desde o começo dos programas de melhoramento com forrageiras tropicais, a tendência sempre era de a gente solucionar o problema do boi sanfona, que é Sim. muito típico do Brasil Central, onde a gente tem estações de chuvas e de seca muito bem definidas, e esse boi ganhava peso durante o período de águas, enquanto tinha forragem, e depois perdia peso durante o período de seca por carência de forrageiras. Então, a ideia não era apenas de a gente tentar produzir forragem em condições adversas, porque não existe planta que cresça sem chuva. Sim. Mas a ideia era que a gente conseguisse diminuir essa estacionalidade, e no início nós não tínhamos opções de selecionar o quê. Eu estou falando disso porque o programa de melhoramento iniciou fazendo seleção massal. A gente teve que importar a coleção de germoplasma, caracterizar muito bem essas coleções de germoplasma. E eu falo importar por quê? Porque o Brasil Central não tem plantas forrageiras, gramíneas forrageiras especialmente adaptadas a pastejo. O continente americano sempre, o sul-americano sempre teve muito poucos ruminantes. Então essas plantas brasileiras, essas gramíneas brasileiras não se desenvolveram embaixo de pata e boca de animal. Então elas não sabem escapar de pastejo. Enquanto que as gramíneas africanas, que são essas com as quais a gente trabalha, desenvolveram e evoluíram com grande quantidade de ruminantes. E por isso é que a gente usa. Mesmo as gramíneas que a gente acha que são brasileiras, como capim-gordura e jaraguá, na verdade são africanas e entraram no Brasil na época dos navios negreiros, né? Quando importávamos escravos da África. Então, primeiro, para conseguir trabalhar com essas plantas, nós tivemos que aprender a biologia dessas plantas, porque são plantas, na sua grande maioria, que não se cruzam, porque não tem sexualidade, elas são apomíticas, então elas são clonais. Nós tivemos que procurar essas fontes de sexualidade, e hoje em dia nós já estamos com esse ferramental bastante bem desenvolvido. Então, hoje em dia, os programas de melhoramento já estão caminhando e temos híbridos em diversos estágios, tanto no estágio de recém-cruzados, como já alguns avaliados sobre corte, outros já entrando em ensaios regionais para a gente testar a relação genótipo-ambiente, para a gente ver como é que eles se comportam em diferentes biomas, e finalmente alguns materiais já praticamente sendo encaminhados para ensaios de pastejo. Essas são as diferentes etapas que nós temos que cumprir. E por isso é que eu digo que são programas de longo prazo. Claro.
porque você tem que passar 2 anos em cada teste, com águas e chuva, depois 2 anos em ensaios regionais, depois 2 anos em ensaios de pastejo. Então, não antes de 8 a 10 anos, a gente chega com um novo material a ponto de poder lançá-lo comercialmente. E por isso que é tão importante no programa de melhoramento que a gente identifique já quais são os materiais que daqui a 8, 10 anos deverão estar resolvendo soluções do setor produtivo. Então, nós estamos sim preocupados. Nós, por exemplo, estamos com muito pouca alternativa de indicação para solos com drenagem deficiente. Por que a gente pensa em solo com drenagem deficiente? Eu acho que ninguém vai questionar que mudanças climáticas estão aqui para ficar. Né? Nós temos experimentado na região centro-oeste temporais que são verdadeiras trombas d'água. E de repente 30, 35 dias sem uma gota de água. Então essas mudanças drásticas não é dizer que milímetros de chuva anuais está mudando muito para a região do Brasil Central. Não está, está sempre em torno aí dos 1.000, 1.200, 1.300 milímetros de chuva. Mas os extremos é que estão nos assustando. Então, com essa quantidade de chuva e depois com quantidade de seca, esses programas de melhoramento têm que se ajustar para solos que têm problemas de drenagem e, infelizmente, nenhum desses nossos materiais, tanto de pânico quanto de braquiária, a não ser a braquiária medícula, se adequa para solos com drenagem deficiente. Para a seca, nós temos, como eu falei no início, nenhum material cresce sem água. Mas com tolerância para esses veranicos, que são cada vez mais frequentes, a gente está tendo que procurar alternativas, sim. E para isso a gente precisa olhar, de repente, de volta lá no banco de germoplasma, que é onde estão nossos bancos de genes, de genótipos que foram colhidos lá na África em condições de 700, 800 milímetros de chuva, que então devem ter evoluído com menos água, mas também aqueles que conservam sua qualidade por períodos mais longos, que não perdem tanta qualidade quando a gente tem essas carências. A outra coisa são também oscilações de temperatura. Então nós estamos tendo excessos de temperaturas às vezes, mas também estamos tendo, de vez em quando, algumas geadas no Brasil Central. Então, o programa de melhoramento está, sim, sendo ajustado e olhando para isso. O que é outra nossa preocupação ambiental? Como é que nós podemos resolver ou atacar este problema de emissão de gases, né? A pecuária brasileira é considerada vilã na emissão de gases de efeito estufa, como é o metano, que o pessoal geralmente atribui a gases emitidos pelo bovino pela parte traseira, e eu sempre brinco, não é a parte traseira. O metano é o arroto do boi. Né? 90% do gás metano emitido pelo bovino é que vem do rumen, né? Da fermentação que está acontecendo no estômago do boi. Então, o que nós vimos? Materiais, gramíneas, leguminosas, pastagens de melhor qualidade e animais mais jovens são os que menos emitem gás metano. Então, nós temos que trabalhar junto a genética animal para que a gente tenha animais precoces e que sejam capazes de converter melhor a forrageira em carne, leite ou o que seja. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter pastagens de melhor valor nutritivo. Quanto mais proteína, mais digestibilidade, mais rapidamente essa forragem passa pelo rumen e menos emissão de gás metano a gente vai ter. Então, isso é uma coisa que a gente pode trabalhar dentro do programa de melhoramento, porque fora isso é mais complicado. Doutora Cacilda, ainda dentro do tema de meio ambiente, que é uma demanda que chega nos programas de melhoramento, né? Como que o melhoramento genético de plantas forrageiras pode ajudar a gente diminuir ou aumentar a diversidade de espécies forrageiras para a gente evitar pragas ou doenças que se instalam às vezes quando tem grandes monocultivos em uma mesma espécie? Este sempre foi uma grande preocupação, principalmente nesse Brasil Central agropecuário, pecuário principalmente, que sempre existiu um grande monocultivo, principalmente de braquiárias, e braquiárias com problemas sérios de
desequilíbrio, Claro. né? Como foi primeiro com a Brachiária decumbens, que foi a questão da colonização do Brasil Central que se deu através da basilisca e da braquiarinha, até por incentivo governamental, né? Porque era a semente que tinha disponível, era uma semente mais barata, e se formavam milhões e milhões de hectares de Brachiária decumbens, que se mostrou suscetível a uma praga, que é a cigarrinha das pastagens, que achou na Brachiária decumbens um ambiente muito favorável e se multiplicou em grande quantidade. Também a fotossensibilização, que acabava matando até animais jovens que estavam pastejando braquiária. Com a substituição da braquiarinha pela cultivar marandu, virou-se então, o Brasil virou um grande maranduzal. Né? Nós até hoje acreditamos que mais de 40 milhões de hectares do Brasil Central sejam formados com uma única cultivar que não tem variabilidade, porque ela é clonal. Então esse é um grande risco associado com esse material. Hoje nós podemos já falar com mais tranquilidade porque o portfólio de cultivares disponíveis para o produtor já não é mais como era há 15 anos atrás, quando foi o início da associação da Embrapa com a Unipasto, que é a Associação para o Fomento de Pesquisa com Melhoramento de Forrageiras. E hoje em dia nós já temos um portfólio bastante mais diversificado com bastantes outras alternativas. O que a gente precisa é fazer com que essas alternativas sejam bastante bem adotadas pelo setor produtivo. Como é que a gente tem feito isso? Nós temos batalhado, temos batido bastante nessa tecla da importância da diversificação porteira adentro. Mostramos para o produtor que ele não tem só um tipo de solo na sua propriedade, que ele não tem só uma categoria animal, que ele deveria estar usando o potencial genético dos seus animais e o potencial econômico da sua propriedade muito melhor se ele tiver diferentes tipos de pasto dentro da propriedade. Que com isso ele atende às necessidades nutricionais do animal, às demandas de solo e corre muito menos risco. Isso não é uma coisa muito fácil, porque ainda nas propriedades do Brasil Central, que normalmente são propriedades maiores do que em regiões onde existe bastante agricultura familiar, que são propriedades menores, esses produtores normalmente dependem muito do seu capataz. Claro. E eu costumo dizer que o capataz não quer complicação, ele quer poder trocar os animais de pasto e ser sempre o mesmo. Muito mais fácil ele ter uma cultivar só. Certo. E ele sabe muito bem como manejar aquela cultivar e para ele está tranquilo, ele não tem que se preocupar em manejar bem. Mas a razão do sucesso de um bom pecuarista hoje em dia é contar com diversificação. Então ele tem que ter alguma área de engorda, por exemplo, onde ele faz até um pastejo rotacionado, não precisa ser grande coisa, pode ser 60, 70 hectares da sua propriedade, onde ele faz piquetes e ele acaba esses animais, mas ele normalmente tem vacas, tem touros, tem animais recém-desmamados, e aí ele ter outros pastos para justamente poder manejar mais facilmente isso. E ele tem que treinar o pessoal da sua propriedade. Claro. Então, hoje em dia nós estamos batendo muito nessa tecla da gestão da propriedade. E, aliás, a gente costuma dizer que se o pecuarista não se preocupar em ter uma gestão mais tecnificada, mais bem organizada da sua propriedade, ele corre o risco até de sair do negócio. Claro. Porque a competitividade está chegando, o preço da terra vai subindo, ele tem que saber administrar quando melhor vale mais a pena ele engordar, quanto mais, se vale a pena ele recuperar algumas pastagens com a agricultura. Essa pauta da integração lavoura-pecuária vem vindo muito forte, porque existem grandes áreas de pastagens degradadas no Brasil Central, já desde o governo anterior, presidente, a própria presidente Dilma prometeu recuperação de 20 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil, nesses acordos internacionais Programa ABC, né? Pois é, de mudanças climáticas. A gente tem sentido que o programa ABC não está chegando onde deveria chegar, porque o produtor não está fazendo uso desse recurso para fazer a recuperação das suas áreas. Mas o caminho é esse. Eu acho que a gente tem que procurar mostrar, essas coisas acontecem de uma forma bastante lenta, mas já existe tanta evidência
de que a integração favorece os dois lados, tanto favorece a agricultura como favorece a pecuária também. E a sociedade agradece, porque o meio ambiente também vai agradecer, claro, com a incorporação de matéria orgânica, com a melhoria de controle de pragas e doenças, sem aplicação de tantos agrotóxicos, e com o desempenho animal, que sem dúvida nenhuma vai trazer o retorno financeiro que essas propriedades precisam. Certo. Doutora Cacilda, em termos assim, especificamente de leguminosas forrageiras, bom, em parte acho que já foi respondida com essa última fala, mas eu julgo que ainda o Brasil tem um uso incipiente de leguminosas forrageiras, né? E tem a ver com essa busca pela uma maior biodiversidade dos ambientes pastoris, né? Mas o não uso maior de leguminosas a gente atribuiria a quais fatores, principalmente, assim, a disponibilidade de semente, o preço da semente, manejo, o que a senhora julga, assim, que seria o mais limitante para a adoção de maior uso de leguminosas forrageiras? Eu acho que aí a gente tem que atribuir também um pouco aos dois lados, tanto ao lado da academia, que é onde a gente talvez não esteja desenvolvendo materiais que sejam talvez mais rústicos, mais fáceis de manejo, mas também existe uma grande resistência pelo lado do produtor rural. Ele, por enquanto, acha muito mais fácil, como eu já adiantei aqui, ter exatamente uma coisa só para mexer, leguminosa, tropical. Ela é uma planta mais delicada na sua fisiologia, mais delicada no seu manejo. Ele teria que remover os animais de cima durante a época do florescimento, porque a gente depende de ressemeadura natural. Elas são plantas que não são perenes, as leguminosas tropicais, na sua grande maioria, as herbáceas, elas são bianuais no máximo, então elas precisariam deixar aquele banco de sementes para o produtor não ter que replantar a cada 2, 3 anos. Né? Ele já não quer plantar pasto nem a cada 5, 10 anos, quanto mais tem que plantar pasto a cada 2 anos. Então, ela tem que exigir um manejo, a presença, possivelmente, o olho do dono em cima dessa propriedade, ele teria que treinar o seu pessoal de campo. E nós estamos trabalhando pensando em oferecer estilosantes, em oferecer amendoim forrageiro, em oferecer um guandu, um feijão guandu. Então é importante que a gente olhe também o lado da adoção dessa tecnologia, para que a gente faça com que tanto a parte da cultivar como a parte da adoção dessa tecnologia esteja muito bem casada, para que a gente possa promover essa diversificação e essa utilização. E não vai ser em grande escala, como é, por exemplo, a utilização de gramíneas. Então, se o produtor fizer a sua parte de ter pastagens diversificadas dentro da sua propriedade, mesmo que sejam pastagens de gramínea, mas ele ter algumas pastagens onde ele consegue agregar a leguminosa com a gramínea, e eu já vou adiantar, essas pastagens consorciadas nunca vão ser aquelas pastagens de uma pecuária muito intensiva, porque a leguminosa tropical não aguenta. Então teria que ser para aquelas categorias, talvez a vaca em gestação, a vaca em lactação, com bezerro ao pé. Não vai ser os animais de acabamento que vão ter uma pastagem consorciada, né? Mas que ele conseguisse ter pelo menos pastagens consorciadas com leguminosas para algumas categorias animais de uma pecuária um pouco menos intensiva, semi-intensiva ou de média tecnificação. Esse seria o panorama ideal. Entendi. Então, estamos trabalhando para isso, mas ainda estamos um pouco distantes de poder oferecer isso para o nosso produtor. Ok. Bom, agradeço a doutora Cacilda, da Embrapa de Campo Grande, né? Qualquer dúvida que ficou, né? Eu sou o André, professor da UTFPR de Pato Branco, a doutora Cacilda. No site da Embrapa existem dezenas de informações e a biblioteca da Embrapa é vasta em materiais, né, sobre esse assunto que a gente está tratando aqui. Então, muito obrigado, doutora Cacilda. Prazer é sempre meu. Obrigado pela audiência, pessoal.